meu amigo, olá minha amiga, está entrando no ar a partir de agora mais uma edição do Plantão Policial do OCP Online com as notícias do setor de segurança pública nas últimas horas. O oferecimento é da Cedromóveis, nossa apoiadora, nossa patrocinadora, com 2 lojas aqui em Jaraguá do Sul, a loja dos móveis para você e sua família. Destaques do programa de hoje, várias ocorrências do final de semana, com a ênfase maior, claro, a este latrocínio trágico que ocorreu ontem em Guaramirim. Daqui a pouco nós vamos dar todos os detalhes para você que nos acompanha no programa que está no ar a partir de agora. E um homem de 59 anos de idade caiu no golpe do falso sequestro. Isso aconteceu durante a última sexta-feira aqui em Jaraguá do Sul, na Barra do Rio Cerro. Bandidos ligaram para a casa do cidadão relatando que tinham sequestrado a filha dele. Ele ficou bastante nervoso, desesperado e depositou uma certa quantia, R$10.000. Só foi descoberto o truque depois que ele estava em alguns parentes pedindo dinheiro para fazer um depósito ainda maior. Aí foram atrás e viram que realmente se tratava de um golpe. Ele perdeu dinheiro, claro, é até aceitável a situação dele ter ficado nervoso porque a filha dele estava sob perigo perante essa ligação, mas hoje em dia a gente sabe que 90% das ligações a cobrar partem de presídios ou até 99% e são bandidos fazendo golpe. E durante este final de semana a polícia militar foi acionada porque um jovem de 26 anos de idade estava pelado correndo pela rua Walter Marco, no bairro Vila Nova, em Jaraguá, por volta das 7 horas da noite. O acusado se jogava em cima dos veículos, meu Deus, que transitavam pela via. Segundo os policiais, ele estava sem roupa, estava sob efeito de álcool e de alguns outros entorpecentes. Ele foi preso, acusado por ato obsceno. Ainda bem que já estava um pouco escuro, 7 horas da noite não dava para ver muita coisa, porque eu não quero nem me flagrar imaginando uma situação como essa. Um cara lá peladão, se rebolando no capô do carro, né? Daqui a pouco o cara tá lá dirigindo e fala: olha a esposa fala pra ele: amor, não tá chovendo, você ligou o limpador de para-brisa e vai lá ver o cara lá. Eu não quero ver um negócio desse não. Que situação! E um cidadão de 20 anos foi detido pela polícia militar durante o último sábado, logo ali às vésperas do Jogo do Brasil, porque ele acabou agredindo a esposa e relatou para os policiais, muito que ironicamente, que fez isso porque ele queria que ela assistisse o jogo com ele. Então, utilizando-se de um jeito carinhoso, fez com que ela ficasse em casa. É o fim da picada, né? Exigir que a esposa fique em casa vendo o jogo com ele e ainda a tratar mal, a pegar e dar um puxão ali e a agredir. Realmente é bastante complicado. Eu acho que você vai ter que escolher ou o futebol ou sua esposa. E agora vamos falar de um caso grave, uma tragédia que ocorreu em Guaramirim, uma barbaridade que ocorreu na rua Ângelo Essel, no bairro Amizade. Nós estivemos no local fazendo a cobertura deste latrocínio que ocorreu na tarde do último domingo. Acompanhe as imagens agora na tela do plantão. Domingo 13 de julho, um domingo normal para a família de vigília aqui de Guaramirim. Ou pelo menos normal até próximo do meio-dia, quando o seu Geraldo, proprietário deste mercado, estava aqui fechando caixa. Tudo estava normal até então. Pegou seu dinheiro, fechou a porta como de costume e saiu andando de seu mercado, Mercado Helena, em direção à sua residência, que fica na primeira rua, na primeira quadra, após o mercado. Seu Geraldo chegou em sua residência, abriu a porta, entrou, quando foi surpreendido por um elemento armado com uma faca, elemento de 17 anos de idade. Ele anunciou o assalto. Segundo relatos dele para a própria polícia, uma certa briga começou a ocorrer. De posse de uma faca, efetuou pelo menos 3 facadas no peito do cidadão, Sr. Geraldo, que acabou morrendo no local dos fatos. Logo após, ouviu um barulho e acabou se escondendo. O barulho denunciava que uma pessoa estava chegando na casa. Quem era? O inquilino, uma outra pessoa que também morava aqui. O inquilino entrou e se deparou com algumas manchas de sangue na cozinha, que fica exatamente neste local, que é ao lado do corredor onde o seu Geraldo já estava caído, morto. A vítima foi até o corpo do homem e começou a gritar, momento em que percebeu que o marginal que estava escondido no banheiro saiu correndo e foi para cima dele. Porém, devido à força das facadas, a faca já tinha sido quebrada ao meio. E ele veio com o toco da faca para esfaquear o inquilino, que saiu correndo e levou 2 facadas de raspão na parte do ombro. As facadas foram miradas na jugular, no pescoço, e se a faca ainda estivesse com ponta, sem dúvida alguma, 2 pessoas teriam morrido. Marcas de sangue na janela, por gentileza aqui, Rafael, ainda denunciam a atrocidade
a barbaridade que ocorreu durante o último domingo nesta residência de Guaramirim. Depois de matar o senhor de 66 anos de idade e quase matar um outro cidadão, o jovem fugiu para uma mecânica que fica nas proximidades da casa onde este latrocínio ocorreu e por lá ficou escondido. Depois de mais de 2 horas, ligou para a polícia relatando que estava na casa de um parente, mas na verdade não estava. Quando foi flagrado, saindo do local, as guarnições foram correndo. Chegaram lá, a primeira guarnição do meu amigo R. Nunes e do Adriano acabaram capturando o marginal, que foi encaminhado para baixo para ser colocado na viatura, e aí esse momento ocorreu. A população queria linchar os cidadãos, já estavam com pés de cabra na mão, com pedaços de sarrafo na mão, e a polícia, ali você observa, teve que fazer a contenção. Quer ver? Solta o vídeo para mim, por gentileza. Meu, acabou de bater no meu celular bem agora. Vamos quebrar esse demônio! Afasta aqui, todo mundo afasta. O bandido é o cara lá, porra! Porra, cara! O bandido é o cara lá, melhor que o cara, cara! Ele é o cara, cara! Ele é o cara, ele é o cara! Pegaram. Observou aí, ó, a polícia teve que fazer a contenção justamente porque senão as outras pessoas iam acabar sendo presas por agressão. Então seria pior para quem estava lá, os policiais tiveram que conter os ânimos, faz parte, por mais que todos queriam que o cidadão fosse solto pro povão. Ele foi encaminhado para a delegacia de Jaraguá do Sul e caiu nas mãos do delegado Daniel Dias, que é quem fala agora na tela do plantão. Diga uma coisa, esse menor de idade já tem passagens pela polícia, já esteve internado na antiga FEBEM, agora a Fundação Casa em São Paulo. O que vai acontecer com ele em termos gerais? O que pode acontecer com ele? Ele foi apreendido ontem, flagrante, né, por um latrocínio consumado, um latrocínio tentado, e vai ficar detido na delegacia de Jaraguá do Sul até que seja providenciada uma vaga para ele num centro de internação provisória. Então ele tem esse prazo de 5 dias até que essa vaga seja localizada, enfim, para ser encaminhada a esse local. Ele veio da Fundação Casa, antiga FEBEM de São Paulo, já cometeu outros crimes lá, é morador novo aqui, há cerca de 2 meses mais ou menos que ele morava aqui, praticou outros crimes que nós estamos apurando, e essa é a situação. Se em 5 dias não existir uma vaga, ele pode ser solto, como já ocorreu em outro latrocínio, uma tentativa de latrocínio em Jaraguá do Sul ou não? Sim, não é que ele pode ser solto, ele deve ser solto. A lei diz que ele não pode ficar detido mais de 5 dias se não for localizada essa vaga. Se até sexta-feira não for achada a vaga, ele vai ser posto em liberdade. E uma outra coisa, doutor, quando ele tiver 21 anos, essa acusação sai da ficha dele praticamente, né? Ele tem uma ficha limpa, né? Exatamente, tá, todos os crimes que ele praticou contra o menor, enquanto na idade menor, não vão depois para antecedentes criminais dele quando ele for maior, porque ele tem 17 anos, 11 meses, eu acho que daqui a uns dias ele vai fazer 18 anos. E para finalizar, doutor, o que ele relatou ao senhor? Por que ele matou o seu Geraldo? Segundo ele, que eu não acredito em nenhuma hipótese nessa versão que ele apresentou, que ele foi convidado pelo seu Geraldo para ir lá ajudar a mexer um móvel do local, e chegou lá, o seu Geraldo começou a assediar ele e abraçou ele com uma faca na mão, e ele se sentiu ameaçado e reagiu. Tá? Nessa sequência de atos, chegou um morador na casa, segundo ele, a versão dele, e tentou agredi-lo também, e ele também reagiu para se defender, o que é uma versão completamente mentirosa, porque esse menor é bandido, é perigoso, é um criminoso já conhecido e praticou outros crimes aqui, então não vejo nenhuma possibilidade de ser verdade esse fato. Uma verdadeira vergonha, vergonha bem declarada, e se precisar falamos letra por letra, porque é uma vergonha, uma barbaridade o que vai acontecer com esse guri. Nada, se não for pro centro de engorda, que é o CISP, onde eles comem, bebem à vontade, vai voltar pra rua, e o pior, quando for maior de idade a ficha dele vai ser zerada, como se fosse um bom indivíduo. O cidadão que veio de São Paulo está cometendo uma série de crimes e a família está acuada, inclusive não quer falar porque está com medo do cidadão, que já ameaçou até a mulher de morte. Não é flor que se cheire, é um guri de alta periculosidade, certo? Alta periculosidade, que precisa alguma coisa de ser feita com ele. Uma reeducação, uma ressocialização, porque
no Brasil não tem como fazer nada pior do que isso. Não é? Por mais que as pessoas peçam pela pena de morte, no Brasil isso não existe. Muito pelo contrário, eu não posso nem mostrar o rosto dele aqui, senão amanhã eu estou com o processo em mãos. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente protege ele. Não protege o cidadão que ele matou, mas ele está protegido. Não posso falar o nome, não posso mostrar o rosto do bebê. Né? Mas se eu quiser mostrar e falar do cidadão que foi morto, eu posso. Afinal, não tem lei que proteja quem é morto. Mas tem lei que protege quem mata. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, mas tenho nojo da legislação desse meu país.